oitavo ano, boa tarde. Depois desse período que passamos afastado de recesso, estamos voltando com as nossas aulas. Infelizmente não é a aula presencial que gostaríamos de ter, mas é a maneira que a gente tem de repassar os conteúdos para vocês, tá? Hoje nós vamos falar sobre o Used To. E vem os questionamentos. Para que serve Used To? Qual é a sua formação? Quais são as regras que se utiliza com o Used To? Bem, é importante ressaltar que o Used To ele é usado para falar de hábitos ou costumes que se tinha no passado, que o indivíduo utilizava no passado e que não mais tem efeitos no presente. E uma coisa bem particular do Used To é o seguinte, é que ele aproveita a mesma estrutura do Simple Past, ou seja, ele trabalha com os verbos, com o verbo auxiliar did, e quando se estrutura interrogativa e negativa, ele mantém o verbo no infinitivo. Então, é importante que no aparecimento de qualquer conteúdo, o aluno saiba qual é a sua função principal, para que é que serve. Então, o Used To, como eu falei há poucos instantes, é usado para falar de hábitos ou costumes no passado. Então, vamos também observar um pequeno resumo que eu fiz para vocês para auxiliar, porque o que eu encontrei no módulo não era o suficiente para que vocês pudessem entender esse assunto. Então, como qualquer tempo verbal na língua inglesa, o Used To dispõe de três formas. A afirmativa, que é o sim. A interrogativa, que é a pergunta, o questionamento. E a negativa, que é dizer que não. Sempre que a gente discute alguma coisa de gramática com alguém sobre o ponto de vista das formas, há certos questionamentos com relação à sequência das formas. Por exemplo, afirmativas e negativas são respostas. Então, pela prática e lógica, seria que a primeira forma utilizada fosse a forma interrogativa, porque você não pode responder o que não foi perguntado. Mas quando se passa para o entendimento que os gramáticos tiveram sobre a formação, sobre a constituição dessas formas, é fácil perceber. É porque toda forma interrogativa e negativa, ela já precisa de um verbo auxiliar. É obrigatório que tenha um verbo auxiliar. Já a forma afirmativa, às vezes tem auxiliar e às vezes não tem. Ou seja, não é obrigatório. Portanto, a partir de agora, vamos começar a dar uma olhada o que diz o nosso resumo sobre o Used To. Bem, aqui nós temos um quadro, né, que eu coloquei para vocês, uma ilustração que vocês podem conferir sobre os usos, sobre as formas, mas ainda achei pouco e quis ainda acrescentar para você o processo de formação, como eu faço normalmente na sala de aula, expondo para vocês uma sequência. Eu sempre digo que essa sequência, ela não garante 100%, mas ela garante 99%. Então, quem sabe o princípio de formação de qualquer estrutura, é bem provável que consiga estruturar a sentença que ele pretenda, seja ela afirmativa, interrogativa ou negativa. Então, vejamos aqui. O Used To, ele é usado para expressar hábitos no passado, cujos efeitos já não se apresentam no presente. Ou seja, é uma habilidade que a pessoa tinha no passado que agora ele não consegue mais desempenhar, porque ela só expressa passado. Então ficou bem claro que o Used To trata do tempo verbal passado. Sua formação apresenta sequência específica para cada sentença. Não importa a sentença, se é afirmativa, interrogativa ou negativa, cada uma vai ter um desenho, uma nomenclatura que o aluno deve seguir. E aí eu coloquei para vocês qual seria a possível tradução. A possível tradução do Used To seria costumava. E agora eu vou apresentar para vocês como vou estruturar cada sentença dessa. Vou começar pela forma afirmativa. A forma afirmativa vai ter o sujeito,
Depois do sujeito, eu passo a ter used to. E depois do used to, eu tenho o verbo no infinitivo, sem o TO. É importante que você entenda isso, senão você vai colocar o TO duas vezes. Então, nesse tempo verbal, você já minimiza os efeitos de dificuldade, porque todo conteúdo verbal que não precisa fazer alteração no verbo principal, ele tem o grau de dificuldade minimizado. Então, esse daí é um dos conteúdos que você não precisa fazer alteração ortográfica no verbo, ok? Então, depois do infinitivo sem TO, o que passar depois uma palavra, duas ou 10, nós chamamos de complemento. Agora, para fazer a sentença interrogativa, que era a pergunta, aí a gente vai usar aquilo que eu falei no começo do vídeo, ou seja, toda sentença interrogativa, ela precisa de um verbo auxiliar. E como você está falando de auxiliar no passado, o único auxiliar do passado é did. Depois de did, você tem o sujeito. Depois do sujeito, você tem o use to. Observe agora que não é mais used to. Ele fez a retirada da letra D quando se passou da afirmativa para a interrogativa. Depois a gente continua com a mesma sequência. Você vai usar o verbo no infinitivo sem TO. E no final, você chama de complemento. Por último, nós temos a forma negativa, que vai ter na sua sequência o sujeito, depois o auxiliar, que é o did, acompanhado da partícula de negação not. Então, esse did not, quando se faz a supressão, o que nós chamamos de forma contraída, usa-se didn't. Depois, use to, mais uma vez, enfatizo para vocês. Na interrogativa e na negativa não se usa used to. Usa-se apenas use to, sem o D. Depois, o princípio normal, que seria o verbo no infinitivo, sem a partícula TO, e finalizando a gente tem o complemento. Bem, para fecharmos aqui essa primeira etapa, eu coloquei para vocês exemplos que ilustrem as três formas. O primeiro exemplo é assim: She used to run very fast when she was a child. Isso é uma afirmativa. E se eu fosse traduzir isso aí, eu diria: ela costumava correr muito rápido quando ela era uma criança. Pela ideia, pela lógica, do princípio de vista lógico, é que essa pessoa já deve ser uma pessoa idosa e pode até correr, mas ela não corre muito rápido, porque essa habilidade, esse costume era desempenhado com mais força quando era no passado, quando essa pessoa era jovem. Isso aqui é a estrutura da afirmativa. A estrutura da interrogativa, percebam que é o seguinte: eu começo com o auxiliar, depois o sujeito, né? Depois o use to, e depois o verbo no infinitivo sem TO e o complemento. Então, como é que eu vou ler essa sentença? Did she use to run very fast when she was a child? Logo se percebe que a tradução é a mesma da afirmativa. O que você coloca nisso aí é só a tonalidade de forma interrogativa, né? Eu só estou perguntando se ela costumava correr rápido quando ela era uma criança. É o tom de interrogativa que eu estou colocando. E fechando, a forma negativa, que eu coloquei para vocês aqui, dentro de parênteses, como é que você faz a abreviação. Aí eu tenho she did not, ou she did use to run very fast when she was a child. Ou seja, ela não costumava correr muito rápido quando ela era uma criança. Então, esse conteúdo, ele trata só de passado. Então, o que é que nós vamos ter na sequência, na próxima semana, no próximo vídeo? Eu vou dar mais uma explicação e vou colocar mais exemplos e pedir que vocês façam um exercício que tem já no próprio módulo. Então, espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, vocês sabem que podem acionar o privado ou o grupo e a gente vai minimizando esses efeitos dessas aulas não presenciais. Boa tarde.